Cara, eu realmente acredito. Cara, a gente pode ir muito mais longe junto. Ah, não, com certeza. Legal. A mesa faz bem. Dá briga, mas faz bem. Ah, sim. Da briga, mas faz bem. Uma boa teoria. Cara, ó a bagunça aí, cara. Pelo amor de Deus aí, cara. É só o que me faltava. Hoje a mesa também Mentira tá que cheia lá, hoje é... E aí, Anne Bianchi, estamos gravando? Estamos gravando. Yeah. I'm not gonna lie, Tyler had fun on Yagi, her brain fried. Legal! A Anne é real, pessoal. Para todas as vezes que a gente falou, um beijo pra Anne. A Anne é real, ela está aqui. Anne Bianchi no comando hoje do nosso podcast. Deve ser o episódio 105, 106 por aí, que nós estamos gravando. E primeira vez que Anne Bianchi está conosco. Que honra, hein, Anne? Muito obrigado, Anne, pela tua presença. Fantástica. Então, Davidson, fora a brincadeira, a gente começa... Como tu ouviu mesmo, é o Gabi que normalmente está aqui conosco, porque quem manda, né, fica em casa lá coordenando a família e também dizendo pro Gabi por onde ele tem que ir, até porque a agenda, quem controla é a Anne Bianchi também. No fim, a Anne controla tudo, tá, pessoal? Do Exatamente. jeito que a Então, gente quando tá vocês falarem falando com o Gabi, na verdade, vocês podem pular e já falar com a Anne, porque é a Anne que vai dizer sim ou não. Vai ser mais rápido. Então, Davidson, primeiro de tudo, cara, a gente sempre faz questão de agradecer o teu tempo, né, de tu abrir mão da tua empresa, tua família, teus sócios, teu filho, para vir aqui conosco, contar a tua história, né? E a gente acredita muito, cara. Como eu te falei, ali, a gente tá no 105, 106, não sei qual é o episódio que a gente tá gravando hoje, mas muitas horas já de ouvindo as pessoas. E tipo, comentei no elevador que virou também, tem dias que eu tenho certeza que vai ser hoje, que a gente acaba virando consultoria para mim, Paloma. E como o Davidson falou que já foi em algumas feijoadas, então... então além de tudo, é uma nós vamos consultoria com receber críticas. feedback. Exatamente. Eu acho que é crítica, né? Adorei. Feedback é muito bonito. Tem um caderninho aí? Trouxe Não, caderno? eu tô... Pois é, né? Tô nem com meu celular pra anotar o que eu vou ter que mudar. Mas, cara, obrigado mesmo. Obrigado pelo teu tempo. Agradeço. E Paloma Mônica. Muito obrigado. De nada. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada também. Tá. Como se a gente não se falasse 24 horas por dia. Sim. O Vinhas, a gente já nem sabe quando é presente ou quando é online, Exatamente. de tanto que a gente tá falando ultimamente. E, sim, existem duas pessoas fixadas no meu celular, que uma é minha esposa e outra é a Paloma. Exatamente isso. Pra gente conseguir manter o... Pra Eu me identifico. É isso. E agradecer também aos nossos patrocinadores. Espírito Santo. Tá vestido aí. Tô vestido. Nada. Já vai ter passado, tá, gente? Mas Aham. campanha do Dia dos Pais foi muito legal. Mas isso passa, mas o nosso código não passa, né? Nosso aí, ó. código é eterno. VinhasCast, pra quem quiser ir lá, temos 15% de desconto em todas as lojas e nas lojas físicas, não esqueçam isso. Então, todas as lojas físicas, além da online, o nosso cupom tá disponível. A Red Bull, Share, Academia Rafael Toro. Academia Rafael Toro, Bebidas do Sul. Bebidas do Sul. Será que o inverno chegou agora? Acho que sim. Acho que Finalmente. de repente chegou, né? E Bebidas do Sul tem mais de 2.500 rótulos de vinho pra gente degustar, né? Tá lá aprofundando. Nós estamos devendo uma visita lá no Bebidas do Sul, né? Nós vamos lá... Tem que- A trabalho. A trabalho. Nós É o vamos- famoso como vou explicar que você trabalha, Como né? é que eu vou explicar aqui seu trabalho? Né? Tem que Então a gente lá- vai fazer isso aí. Cadeiras é Cadeiroide também, essas cadeiras maravilhosas que nós recebemos. Também no estúdio, no escritório, Em tudo. na Combo e no Canto. Não, e eu recebi uma própria. Eu não posso reclamar, porque tem um episódio que eu falo: eu quero uma cadeira pra mim, toda me aparecendo. Eu tenho agora a cadeira, tá, pessoal? Ela existe. Miguel é perfeito. Viu só? Um beijo, Miguel. Muito obrigado. Galera, estamos interrompendo aqui rapidinho para falar sobre essas cadeiras maravilhosas da Cadeiroide. A Cadeiroide, que é liderada aqui em Porto Alegre pela Andréia e pelo Miguel. Eles têm um showroom que fica ali na João Vale. E pra Paloma. todo mundo que tem essa dúvida, tipo assim, nossa, o Vinhas tá latando essa cadeira, a Paloma implorou por uma cadeira. Isso é verdade. No showroom, dá pra tomar um cafezinho experimentando as cadeiras. Tem um vídeo que o Gabriel fez de uma visita que os sócios do Canto fizeram nesse showroom. É maravilhoso. Tem cenas do Henrique César maravilhosas naquelas cadeiras lá da Cadeiroide. Não, e agora eles estão com esse lançamento nessa parte mais corporativa, que além das cadeiras trazerem todo esse bem-estar, esse conforto que a gente ama, elas ainda vão ajudar na criatividade. Então vai ter que ir lá, né? Vai ter que ir lá. E lembrando que a Cadeiroide não é só sobre cadeiras. A Cadeiroide produz todos os tipos de materiais de escritório. Divisórias, mesas, estantes, tudo que precisar. Então, assim, pra vocês saberem tudo que eles fazem, ficar ligados a todas essas novidades, já segue lá o @Cadeiroide Porto Alegre. Todo mundo, pagamos o podcast? Pagamos o podcast, vambora. Então tá. E agora vamos pagar a nossa consultoria. Vamos pagar a nossa consultoria. Estamos aqui só a saber. Davidson, nos conta
quem que é o Davidson hoje, cara? Depois aí, em algum momento, o papel de manter o storytelling é meu e da Paloma. Fechado. Por vezes eu me perco, a Paloma ajuda bastante, que também minha cabeça abre bastante janelinha aqui. Mas quem que é tu hoje, cara? E daqui a pouco a gente vai chegar em como tu chegou hoje. Boa. Obrigado eu pelo tempo de vocês, por topar essa parceria. O Davidson hoje é pai do Joaquim, um bebê de 7 meses. A gente tá fazendo 8, na verdade, depois de amanhã. E tá destruindo a casa já. Então, minha vida é trabalhar, fazer call no meio dele gritando, pedindo call. Sou um dos fundadores da Customer-Led Growth, da CLG. É uma consultoria de sucesso e experiência do cliente. E nós temos uma plataforma de educação também focada em desenvolver pessoas em sucesso e experiência do cliente. Legal. E metido a jiu-jiteiro, apanho bastante, todos os dias, 6h30 da manhã. É uma coisa importante saber apanhar, né? Não, isso. Aprender, apanhar bastante. O que eu vou fazer? Vou apanhar, né? Mas aprendo muito e no meio de tudo isso faço muitas reuniões. Minha vida... Alguns amigos dizem que eu não trabalho, que eu só faço reuniões. Alguns dizem disso, mas... A gente entende isso também. A gente entende. Inclusive, a gente faz reunião e grava podcast. É isso. Hoje nós somos a principal consultoria de experiência do cliente e sucesso do cliente do Brasil. Legal. Hoje a gente está somando cerca de 10 bilhões de reais em receita recorrente que os nossos clientes gerenciam, né? E esses dias nós calculamos algo que eu estou há 4 anos fazendo só consultoria. Eu nunca tinha parado para pensar o impacto de uma forma de engenharia reversa. E um cliente, nós estávamos finalizando uma consultoria, um mentor, que até possivelmente o William esteja vendo a gente, assistindo esse episódio. E ele me falou uma coisa que nesses anos eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou, Davidson, eu quero te agradecer por tu impactar o nosso time, né, que é o time de sucesso do cliente, experiência do cliente que eles têm. A nossa empresa, de forma indireta, é impactada porque... O William da onde? O mentor, o nome da empresa, e é de Passo Fundo. É um cliente nosso. Acabou, na verdade, é um ex-cliente agora. E eles, por fim, falou, Davidson, já que tu impactou o nosso time que cuida dos clientes, de forma indireta, tu impacta todos os nossos clientes também, porque o que a gente faz é trabalhar com a experiência e o sucesso do cliente. E eu parei para calcular, nesses anos, dessas 60 empresas, um pouco mais agora, quantos clientes nós impactamos, e de uma forma indireta a gente está impactado mais de 1 milhão de clientes. Então, hoje, eu faço isso com muita alegria, além de... Eu tenho muito tesão nisso, como diz Curitiban, sabe? Eu gosto demais desse negócio, porque eu acabei alinhando toda a minha trajetória de marketing, de vendas e de growth que eu trabalhei no meio do caminho, no meio desses anos. E eu vi que eu podia fazer tudo depois no pós-venda, né, nessa parte do sucesso para o cliente. Então, hoje nós somos uma plataforma de educação, onde nós ensinamos isso, e também uma consultoria. A plataforma de educação tem só 1 ano. Ela é a mais nova, a consultoria está chegando a 4 anos agora. Essa consultoria, ou esse todo o negócio em si, ele tem algum segmento que ele atua, ou ele atua em qualquer área? Tipo, eu posso procurar para entretenimento, assim como eu posso procurar para varejo. Eu falei que ia virar consultoria. Eu tava disfarçando. Achei que eu tava disfarçando. Hoje eu gosto de dizer que a gente atende desde maconha até condomínios. Por que eu quero dizer isso? Tá, não, peraí que a gente estamos quase... Não na maconha, mas a gente tá da criança à funerária. Isso, é tipo isso. Então a gente tá na mesma pegada. Não, calma, que maconha é uma coisa e enterrar as pessoas é outra. Mas beleza. Se bem que o Xandão agora deu uma liberada, eu não entendi muito bem aquilo ali, mas... Vambora. Nós atendemos, por exemplo, a Weekend. A Weekend é uma plataforma que ensina médicos a indicar cannabis medicinal. Né? Legal. Então, a gente estruturou uma comunidade de médicos. Mas, desculpa. Claro, por favor. Mas o corte vai ficar maravilhoso. O corte só falando da maconha, aquele ali, é esse que nós vamos. Justo eu. Eu queria saber se realmente... Ou como funciona essa procura, entendeu? Como as pessoas podem te procurar. Esse talvez seja o nosso principal desafio, tá? De empresa, porque normalmente as pessoas não colocam no Google como reter mais clientes para contratar uma consultoria. Algumas colocam, tá? Mas a grosso modo, tu não tem uma intencionalidade, tu tem uma dor. Uma dor de clientes indo embora, né? Empresas de tecnologia vão chamar de churn, mas clientes que estão cancelando o contrato, clientes que não estão comprando mais vezes, clientes que não voltam numa festa, por exemplo. Então... As pessoas sabem que essa dor existe, mas elas nem sempre têm intencionalidade de buscar, assim como buscam uma consultoria de marketing. Como vender mais, por exemplo. Eu vou te dizer, cara, que isso também, agora fora brincadeira, eu acho que é um bom de um corte, porque as pessoas nem sabem desse serviço. Exatamente. Eu vou te botar do nosso lado, tá? A gente faz isso há muitos anos, no entretenimento, tá? Casa noturna, festa e tal. E eu, além de tudo, ainda eu fui 7 anos, fui tenente do exército.
Então eu tenho umas bolhas. Por exemplo, ontem eu tava em reunião com o GG Concurso. Cara, a gente nem sonhava que o GG Concursos era uma empresa que tinha 150 funcionários. Sabe? Enorme. Sim, então tem certas bolhas, e eles nos patrocinaram, eles foram nossos parceiros, eu tava lá pra... Tá aí, como é que foi legal mesmo? Como é que foi e tal, não sei, trocando essa ideia. E tem muita gente que nem sabe, por incrível que pareça, que tem uma empresa desse tamanho que te dá o caminho de como passar por um concurso. Que é... pra gente, por exemplo, a gente se associou aqui o Abílio, que tem uma marca de roupa, ele entendeu há anos atrás que o país do futebol não tinha uma roupa exclusiva para futebol. Ou seja, tu quer comprar roupa de surf, tu vai comprar qualquer uma, skate também tem, e ele viu que não tinha uma moda futebol. E ele criou a Research, moda futebol, e hoje em dia a marca é dele. E ele fala muito sobre vendas, enfim, nos ensinou bastante coisa também. E, por vezes, as pessoas não sabem que existe esse serviço. Eu tenho uma live amanhã e eu abri uma caixa de perguntas. Uma das perguntas, que eu nem sei de onde o cara é, eu assim, eu tenho um pub de sertanejo, como eu faço para as pessoas voltarem aí? É isso, né? Para quem tá nos vendo e não entendeu, é esse cara, esse ponto. Só que claro, em todos os segmentos, né? Sim. Até aproveitando aqui, fazendo uma parênteses, eu falei nome de empresa aqui, se não puder, vocês me avisem, tá? Não, falei da aumento, coisa assim. Tá? Na verdade, é tu que tem que dizer pra nós o que tu não quer que seja falado, porque para mim tá super tranquilo também, nada pra esconder aqui. Fora a maconha, eu vou pedir pra... Beijo, Xandão. Mas exatamente isso aí. Olha, eu ainda dei oi. Não tô nessa junto. Tipo, não tô abraçando essa hélice. Ele tá sozinho. Tá no contrato social, tá todo mundo junto. Boa. Não tá. Mas é exatamente isso. A gente vê que algumas empresas, sim, estão mais esclarecidas. Eu comecei a falar há algum tempo atrás sobre gestão de clientes, porque no meio de tecnologia, por exemplo, segmentos, né? Startups, meios assim, vão conhecer isso como Customer Success. E eles sabem que existe, né? Eles sabem que existe uma necessidade, porque tu pensa que uma empresa que cobra assinatura, né? Tipo Netflix, coisa tipo assim, ela só ganha dinheiro depois de alguns meses, porque a assinatura é um valor muito baixo. E conquistar um cliente é muito caro. Então, e o cara tem que clicar poucas vezes pra ser feliz. Exatamente, entendeu? E aí, esse ponto o cliente não pode ir embora antes de pelo menos pagar o seu próprio custo, quanto ele custou chegar. Então, em empresas de tecnologia, nesse meio de startups, de assinatura, elas estão um pouco mais conscientes já. Se eu falar Customer Success, eles vão saber o que é. Sucesso cliente vão saber o que é. Mas a grande maioria das empresas tem essa dor, e basicamente a gente dá sempre aquele exemplo do balde furado. Vocês já ouviram falar. Quando tu imagina que tu tem um balde, se esse copo tivesse furado, tu coloca água dentro dele, essa água vai embora pelos furos. Esses furos seriam essa falta de retenção de cliente. Então eu brinco que tem algumas empresas que não tem nem fundo, né? Porque tu coloca em cima, o cliente passa, ele vai embora, e a parte mais cara é trazer um cliente novo. Ponto. Isso é comprovado, não é só uma percepção. Mundialmente, ter esse dinheiro de volta do cliente, que algumas empresas vão chamar de CAC, né? Custo de aquisição de clientes, enfim. Mas o custo que tu leva, quanto custa para te trazer um cliente novo, tá? Para além do ROAS, se a gente fosse para marketing, assim. No mundo, cada ano que passa, isso fica mais longo para te retornar. Em média, no mundo, a gente tá chegando a 2 anos e meio para ter esse retorno. Poxa, se o cliente vai embora com 6 meses, se o cliente vai embora com 1 ano, ou se ele compra só uma vez e nunca mais volta, se ele vai só numa festa e nunca mais volta, enfim, assim por diante. Então, o que a gente faz é olhar para todo esse pós-venda, estruturar estratégias para que esse cliente fique mais tempo, compre mais vezes e indique a marca. Sim. São esses 3 pilares. Legal. Eu anotei uma coisa para mim aqui, porque eu vi um corte muito bom, e graças a Deus, pelo menos nas nossas empresas, a gente tem uma boa retenção de funcionários. Desculpa. E eu vi assim, alguém reclamando, tipo assim, meus funcionários não param de ir embora, não sei o que aconteceu. E aí o consultor fala assim, é que o problema não são os funcionários. Perfeito. O problema é a pessoinha que tá nessa cadeira aí. É isso aí. Como é que já deparou com alguma história dessa, alguma coisa assim, tipo assim, cara... Gestão interna, né? 100%. Como é que se aborda um assunto desses, né? Como é que chega? Porque assim, tu vai analisar processo, tu vai olhar um pouquinho, e a gente sempre gosta aqui de dar uma traduzida bem pra galera, porque o nosso público ele é muito diverso. Tem o empresário, tem o político e tem a meninada que é o nosso público das festas, enfim, não sei o quê. Então, por vezes, algum termo possa fugir, então a gente dá uma traduzida. Alguma vez já aconteceu contigo em alguma análise, como é que eu vou falar pro cara que me contratou que o problema é ele? Que o problema é ele ou é ela. Mas eu acho que isso acontece em muitos lugares, tá?
Tá. Eu tive agora em Caxias, dando uma palestra, que é a galera do Trinopolo, que é só empresa de tecnologia. Mas o nosso convidado não chegou a xícara dele. Tem xícara limpa aí? Mas eu vou agradecer o café, eu vou ficar na água. Não quer café. E aliás, Agradeço. Mas o Vinhas quer. a geladeira, ela não é verdadeira. Se quiser pegar um Red Bull aí, a experiência de cliente, nós Aí, ó. tivemos aqui, ela foi maravilhosa, mas depois a gente conta. Mas só pra gente não. Fizemos gestão de crise aqui. Boa. Eu tive. E era só dono de empresa de tecnologia, e eu sempre gosto de deixar claro que o principal problema da empresa é o CEO, é o diretor, é o dono. Pra mim, não tem negociação. Eu concordo contigo, tu vê só. Ah, mas eu tenho outros pontos. Do nada, uma lavação Temos de roupa duas. suja, né? Vamos conversar sobre temos isso. Eu duas posso aqui sair, pessoal. Não, temos duas aqui presentes, né? Temos duas CEOs aqui presentes. Mas se falarem um ai da gente, né? Tá errado, mas a gente não aponta, então. Exatamente, pessoal. Mas esse é um ponto super crítico, assim. Tem duas coisas que são importantes a gente pensar numa empresa que nenhum tipo de experiência salva um produto ruim. Uhum. Eu gosto sempre do exemplo do Uber, sabe? Não adianta eu pegar Tá. um Uber, um Tesla, um dia de calor, ótimo ar-condicionado, queijo e vinho, uma experiência maravilhosa, e eu pegar na minha casa e descer no meio do caminho. Pô, serviu pra nada a experiência. Uhum. Agora, se eu pegar um Voyage, tá com o ar ligado, uma experiência comum. Não tem nada, nem bala, nem água, mas ele pega na minha casa e me deixa aqui. A pessoa não falou nada, no máximo um bom dia. Eu prefiro muito mais o resultado do que a experiência por si só. Tá? Então eu sempre digo que cliente está atrás de resultado e tolera uma experiência comum. Não uma experiência ruim. A gente não tá falando de... Eu tiro desse jogo aqui quem trata mal um cliente, por exemplo. Tá? Mas uma experiência comum e um resultado muito bem entregue é muito melhor do que uma experiência Disney, só que sem resultado nenhum. Tá? E uma das partes do nosso trabalho de consultoria, ou de bate-papo, às vezes, de benchmark, assim, de bate-papo com empresas mesmo, é apontar que duas coisas são importantes. Uma, ela precisa ser de cima para baixo, né, top-down, ela tem que ser do dono para todo mundo. Não adianta eu, funcionário que cuido da jornada do cliente ou da experiência do cliente, ou cuido do cliente, atendo o cliente, querer empurrar no dono que ele entenda que é importante isso. Não vai funcionar. Vai ser só desgaste, e se tá contratando alguém para fazer isso, vai ser desgaste também. Né? Agora, o contrário dá certo, porque precisa ser de cima para baixo. Porque às vezes o dono tá apaixonado pelo produto, né? Ele criou, ele é o fundador, cara, aquilo é maravilhoso. O problema é que pro cliente, ele não tá enxergando da mesma forma que o dono enxerga. Sim. E eu costumo dizer, falando com vários empresários, com várias pessoas, é que nem sempre o público que tu está vendendo, teu cliente, é tu. Sim. Tu não é o teu cliente. E essa talvez seja a grande maioria das vezes. Talvez seja em algum momento. Mas tu não é aquela persona que a gente chama. Tu não é o desenho perfeito dela. Aí tu pensa assim, mas eu queria falar de tal jeito com o meu cliente. Só que tu precisa fazer assim, o pensamento sincero, dizer, não, só um pouquinho, eu preciso dar um passo atrás. E ter a certeza de que o meu cliente é o meu cliente, eu sou eu. E ter a clareza que é com ele que eu converso, não é comigo. E sim, essas conversas sinceras acontecem nas consultorias. É difícil, cara, porque... claro, né? Agora eu tô com 41 anos. E a gente produz fé. Eu tô nesse meio, no mínimo há 15, mais de 15, 20 anos. Que eu tô desde promoter até o primeiro bar, a primeira casa noturna e tal. E faz pouco tempo que a gente começa assim, tá, mas a gente não sabe mais o que a galera quer ouvir. Né? A gente pode entender de experiência. Sim. Ficamos mais maduros, temos vários negócios. Então, assim, a gente tá sempre estudando, tá sempre lendo um livro, fazendo um curso, alguma coisa. O podcast, por si só, também vira esse papo que a gente aprende muito. Então, a gente aplica bastante coisa. Mas não é mais pra mim. Tanto que ontem ainda eu postei, pra variar, a gente pegou uma chave nova, um endereço novo aqui em Porto Alegre, que a gente tá construindo, como eu te falei, uma coisa pra nós. Né? Porque pra casais... Pra galera ficar um pouco mais sentada. Agradeço. Depois eu te dou um abraço. A gente tem um negócio de sucesso que é pra meninada. Né? Que é o Barum, que é a Culture, que é o canto. Mas pra nós, não tinha. Né? E aí a gente tá fazendo esse novo negócio e tal. E aí vem a linha tênue. Porque como eu te falei, a gente sempre faz aquilo, nosso grupo de empresários, aquilo que a gente precisa e que a gente entende que vai estar. Vai de encontro um pouco do empresário estar apaixonado, assim como tu é pela tua empresa, assim como nós somos pelos nossos eventos, mas tu tem que aprender, em certo momento, a
a não deixar de amar, mas ouvir quem tá realmente tá consumindo aquele produto. A grande maioria, na verdade, né? E tu tem uma estrutura... E eu acho que não é um problema de ser apaixonado, sabe? Como eu falei, poxa, eu sou cheio de tesão pelo que eu faço, assim, cara. Mas é a certeza de que o empresário que eu tô falando, possivelmente ele seja um empresário, talvez... Se for falar em dinheiro, talvez muito mais rico que eu. Porque, pô, eu tenho empresas... Eu atendi Unimed. Unimed não é uma empresa, é uma cooperativa, mas se eu pegar o faturamento do Unimed, eu atendi Sebrae. Então, assim, tu pega a empresa... Eu não sou essa pessoa. Eu não sou aquele diretor. Né? Então, eu preciso ter clareza de que quando eu converso com ele para oferecer meu produto, meu serviço, ou quando eu estou na consultoria desenhando já com o próprio time dele, não sou eu ali. E às vezes não sou eu como estrutura de vida também. Não só a idade, mas estrutura de vida. Pô, a gente tem pressupostos diferentes, experiências diferentes. Pô, um veio do interior, outro morou no exterior, outro morou... Essa estrutura é importante que eu saiba com quem eu tô falando. Então, esse papo de tu é um problema, tu precisa te retirar, né? Ou o problema... Esses dias um funcionário me perguntou, numa palestra. E eu acho que o diretor tava lá. Né? O que eu faço se meu diretor tá muito na operação? Assim, cara, tem horas que ele tem que estar. Pô, uma empresa tá começando... Pô, não tem o que fazer. Tu põe a mão na massa, tu varre, tu limpa, ponto. Não vai mudar, ele vai ficar lá. Agora, uma empresa grande pode ser apego do CEO, do diretor. Talvez ele precise confiar mais. E tem várias coisas que a gente pode pensar que poderiam acontecer, medo. Poxa, ele fez até aqui. Cara, tem tanta coisa que a gente pode pensar. Mas o ponto importante para mim é, às vezes o CEO precisa se retirar, o diretor tem que se retirar, ou ele tem que entender que aquilo não é bom, ou ele tem que entender que o produto não é bom o suficiente. E não tem o que salve um produto ruim. Não tem, cara. Produto ruim é produto ruim e não tem baixa preço, aumenta preço, enfeita. Ele é um produto ruim. Experiência não vai salvar também. Então, por muitas vezes, nós não estamos pensando em experiência do cliente, numa consultoria, ou num bate-papo, ou numa mentoria, e o que a gente tem que fazer é sentar com o pessoal de produto, né? Que desenvolve o produto, porque o produto tem que melhorar. Esses dias a gente estava mexendo na comissão de um time de pré-vendas. Não sei, pessoal, só para esclarecer para todo mundo, tem times de vendas muito grandes que tem alguém que faz só pré-venda, que faz a primeira ligação, né? Só que o pessoal da primeira ligação, do pré-venda, estava deixando passar muita oportunidade ruim. Que lá na frente se tornava venda, porque o vendedor quer vender. Porque ele deve ter uma meta de passar. E o vendedor quer vender, tá ali com a oportunidade. Só que isso virava um cancelamento no primeiro mês. O custo todo foi embora no primeiro mês. Sim. O que a gente fez? A gente foi lá no pré-vendas, estruturar uma nova forma deles venderem, com tipo uma gamificação, para eles não deixarem passar tanto lead ruim, né? Pô, então, a gente olha para tanta coisa, mas desde o ponto de sentar com o diretor, olhar para vendas, olhar para marketing, eu não ensino o vendedor a vender, mas eu posso ajudar ele a entregar uma melhor oportunidade para não ir embora o cliente depois, por exemplo. Eu acho, dando uma tradução pra galera, assim, que não pegou, por mais quase... existem várias empresas que chegaram... Não sei quando que foi isso, não sei, mas de tanto summit que a gente a gente acaba aprendendo que... mas pra que tu tem o vendedor do vendedor, né? Isso. E exatamente pra fazer essa ligação. De repente, vamos pegar o exemplo do caderninho. Eu vendo... A Anne Bianchi lá vende caderno. E ela vai oferecer pra nós 3. Só que a Anne é a vendedora, ela tem a técnica, ela que sabe. Vendedor de carro. Meu padrasto é um apaixonado por... Beijo, Tato. Me criou. Apaixonado por carro. E ele calcula a vida dele pelo número de carros que ele vai ter. Então assim, minha mãe morreu com tantos anos, meu pai, minha irmã mais velha, então eu tenho mais X anos, então preciso acelerar minhas trocas de carro porque eu quero ter vários carros na minha vida. E aí, só que ele é o cara que estuda o carro. E ele fala assim... E outra, ele foi vendedor da Hewlett-Packard, região sul, Bahia, Distrito Federal, durante anos. Então ele vendia de lotes, né? E aí ele chega nas concessionárias dos carros que ele frequenta e as pessoas não sabem o que tem naquele carro, né? E só que não é pré-venda. Voltando numa casinha, então a pré-venda é: quer um caderno? Quer um caderno? Quer um caderno? Aí, quero. Para o que quero, passa pra Anne. Porque daí a Anne vai dizer que o caderno tem tantas folhas, o espiral dele não enrola, que o caderno não sei o que, ele pode pegar água, tu pode usar dos dois lados, não sei o que. Não é o cara da pré-venda. Porque agiliza e... É um funil, né? É o funil. E é quem é a vendedora experiente, que tem o conhecimento, vai atender só quem tem. E o tempo de todo mundo fica bem alocado, né? Porque o vendedor se preocupa em fazer uma coisa, o pré-venda se preocupa em fazer outra coisa, e tu acaba tendo uma operação comercial mais otimizada. Só que daí quando a empresa não entra com o conhecimento que tu tem, pega e define meta pro pré-venda. Ó, tu tem que passar venda pro vendedor X números por dia, por mês, por trimestre, sei lá eu. E aí acaba passando o lead ruim que o cara tá, Aí eu mais ou menos...
Cara, eu gosto de caderno, mas eu uso meu celular. Não, pode ir então. Então já vai. Esse aí? Isso aí. Esse Então aí. tá. E esse cara vai botar esse caderno fora, nunca mais vai comprar de novo. Vai falar mal do caderno, que esquece Vai o falar no caderno. caderno, é isso aí. E da onde que tu é, cara? Da onde que isso nasceu? Como é que é? Tu é da onde tudo isso veio? Legal. Eu sou de Santa Maria. Servi lá 3 anos. Isso. Morei um pouco mais no interior, em Júlio Castilhos, que é um pouco depois de Santa Maria ainda. E meu pai era gerente da Albino. Albino é uma loja que nem sei se existe ainda em algum lugar. Mas, e eu me lembro que meu pai eu ia pra loja com meu pai naquela época, eu tenho 39, né? Tô fazendo 39 agora. E eu ia pra loja com meu pai e sentava lá aos sábados e ficava lá fingindo que eu era o trabalhador daquela loja. E quando a gente veio pra Porto Alegre, foi em 93 mais ou menos, minha carreira eu sempre tive na minha mente, isso é uma coisa muito interessante que eu sempre falo. As pessoas me diziam que queriam trabalhar no Google, na Microsoft, sempre aquele sonho de ir pro Vale do Silício, né? Eu ouvia aquilo e aquilo não mexia comigo, eu não tinha vontade. Eu sempre achei que eu era meio... Eu tinha algum problema, porque eu não queria trabalhar numa empresa grande. Eu sempre pensava, eu quero construir algo grande assim. Porque nós somos criados para ser empregados. Nós, Sim. Geração 40 anos, Sim, assim, sem fomos dúvida, criados para sem trabalhar 35 anos no lugar Isso aí. e se aposentar. E Não dar sujar graça- a carteira. E não sujar a carteira e dar graças a Deus que se aposentou. Exatamente. E eu via que eu não queria ir pro Vale do Silício. Eu não tinha o sonho de morar nos Estados Unidos para trabalhar nessas empresas. Longe de tirar o mérito de trabalhar nessas empresas, né, gente? Não é esse ponto, né? Mas eu queria construir algo tão grande quanto, né? E eu me lembro exatamente que eu nunca tinha vendido absolutamente nada, porque minha vida profissional começa com vendas. Mas fora ser estagiário, coisa assim, né? Eu era terceirizado na Caixa Econômica Federal, lá no centro. Trabalhava no back-office da Caixa Econômica Federal. E eu sabia que os terceirizados estavam para serem mandados embora. Tinha um processo de quem era concursado para tirar os terceirizados. Eu cheguei e eu fui um desses escolhidos, uns sorteados para começar. E eu já tinha uma conversa com um amigo meu que era publicitário. E ele fazia sites, coisas assim, isso lá em 2004, pra vocês terem uma ideia. E ele falava, eu não sei vender, eu sei criar. Eu achava ele um designer sensacional, assim. E eu falava pra ele, poxa, eu podia vender. Mas gente, eu nunca tinha vendido nem bala, assim, nem... E eu me lembro que eu fui demitido, eu saí, eu peguei o ônibus lá no centro, eu morava no Antônio de Carvalho naquela época. É uma viagem de ônibus de 40 minutos quase. E eu fui a viagem toda olhando os lugares e anotando números de telefone. 2004 a gente não tinha lista telefônica, né? Tinha já computador, coisa assim, mas eu usei computador com tela verde ainda, mas assim, não tinha Google pra te colocar lá o nome da empresa e pegar o número de telefone, né? Tinha, mas não estava preparado pra isso ainda. Eu cheguei em casa e falei pro Jimmy, cara, vou vender, preciso, porque tô desempregado agora. Eu fazia técnica de informática industrial no Senai. Falei assim, cara, preciso pagar essa... Porque eu pagava. E comecei a ligar. Eu me lembro que liguei para o estúdio de foto, liguei para algumas empresas e consegui vender para uma revista, um site, vendi por R$3 mil. Em 2004 aquilo... a gente dividiu o valor. Cara, quando eu vi 1.500 na minha conta, eu falei, nossa... E eu ganhava 400 pila. Vendi 1.500, velho. Sabe o que é R$1.500? Para mim aquilo foi assim. Falei, cara, peguei gosto por isso. E aí a gente continuou, e aí eu me descobri como esse cara que gostava de construir algo, né? Porque pra mim venda sempre foi isso, era construir algo com alguém ou pra alguém. E a minha história começou por aí, cara. Ali em 2004, 2005, e dali peguei gosto por isso. Tá, e aí depois, tu vendeu ali a tua primeira venda de site, aí abriu alguma coisa a ver com o site, ou qual foi o teu próximo passo? Boa. E eu acho que isso é um ponto de ter a mentalidade da carteira assinada, sabe? Eu cometi muitos erros com isso, falando pessoalmente. Eu podia ter... Aí que a gente gosta, porque daí que vem o ensinamento da... Que as pessoas veem que as pessoas aqui são normais, né? Porque a gente conta o que dói, porque é onde a galera... acho que o grande lance do podcast e dos livros e qualquer outra coisa, palestra, é que as pessoas têm um poder de cognição. Por mais que não seja o mesmo erro, cara, dá pra replicar de diversas maneiras. Sem dúvida. Né? Então a gente conta aqui e o que tu puder colaborar com a gente, conta assim, cara, fiz isso e não deu certo, Paloma, peguei aquele negócio, não vendi, o cara não entregou. Boa. Enfim, essas partes que daí que a galera que tá nos assistindo, elas... a galera, na real, tá esperando a bala de prata, né? Sim, sempre. Sim, como é que eu aperto um botão e fico rico? Mas beleza, mas vamos tentar mostrar que não é esse processo. Boa. Nós vendemos alguns outros sites, isso me manteve alguns dias e eu comecei... Meu pai sempre trabalhou com essas lojas de móveis. Em Porto Alegre, meu pai começou a trabalhar com lojas de móveis planejados. E eu comecei a pensar,
e eu não sei de verdade, eu costumo dizer que eu não sei de onde vem o insight, né? Assim, não foi um santo que baixou, não foi... Um dia eu pensei, cara, eu podia ter um site que falasse de arquitetura, porque é uma coisa que eu gostava. E eu comecei com contatos, amigos, falei, alguém conhece um jornalista, porque eu não sei escrever, não sei fazer site também, né? E na época do Orkut ainda, isso ali 2005 para 2006, eu fui e comprei um notebook da Acer. Eu não, né? Um amigo assinou 36 cheques, porque foi feito em 36 vezes, porque tinha que assinar. Ainda bem que tinha aquelas maquininhas eletrônicas, não sei se o pessoal conhece, mas tu só assinava e preenchia, porque se tivesse preencher 36 cheques, ia ser complicado. Eu teria dificuldade. Comprei um notebook e fui construir a revista Casa. E eu entrei no Orkut e comecei a falar assim, cara, eu conheci um site bem bootstrap, assim, bem do nada, assim, do zero. E, cara, consegui ali 900 e poucos acessos. Só que entra aquela parte de orgulho de quem é jovem, né, de não ouvir pai às vezes, ou de não saber como ir, e, enfim... Esse site eu não registrei marca, não fiz nada, cara. Eu criei um logotipo, comprei o domínio. 2 ou 3 meses depois, que a gente colocou 2 edições no ar, a Abril surgiu com casa.com. Eu não vou dizer que foi por causa minha, eu não vou ser pretencioso nesse ponto, mas tudo o que eu podia fazer... Porque assim, o que eu fiz? Eu falei com uma tia que estava construindo uma casa, a gente fez uma reportagem com a tia que estava construindo uma casa, que era uma casa super simples assim, mas a gente fez aquela reportagem. Eu conversei com uma decoradora para pegar dicas de decoração. Cara, isso lá em 2006... Eu não sabia fazer a revista, gente. Eu tava ali, sabe, experimentando alguma coisa. Eu sabia de revista de ler, né? E não tive persistência. Aí eu parei e fui procurar emprego e comecei a trabalhar vendendo computadores. Pô, nada a ver, sabe? Tudo aquilo parou, porque eu gastei uma graninha que eu tinha, já não tinha muito, mas eu gastei uma graninha que eu tinha com isso, com divulgação, coisa tipo assim, pagando a quem fez a arte, pagando o jornalista. Não deu certo, foi o meu primeiro quebrar, assim. Como é que tu explica, pra gente falar um pouco mais... Eu tava, antes de vir pra cá, tava numa... Um grande amigo tá indo morar fora do Brasil, e a gente tá falando sobre negócios, e uma das coisas que eu falei pra ele sobre... Ele é CLT há 1000 anos, e ele tentou abrir alguns negócios, e eu falei assim, cara, vou te ser sincero, assim, o que eu acho que sempre te faltou foi... Se tu definiu que tu vai fazer canecas, faça canecas. É isso aí. Não adianta pegar canecas, chegar no meio da mesa, que tu quer levar as canecas até o final, diz, mas se eu fizesse suporte pra copo 8º, 6º. Não, cara, era caneca. Pega a caneca, leva lá. Depois, tu traz o copo. Aonde que tu entendeu e quando que tu entendeu? Porque eu compartilho de todos do que tu falou agora com 40 anos, que é muito mais fácil de a gente enxergar, né? Sem dúvida. Mas como é que a gente fala isso pros jovens? Cara, calma. Tem um processo aí, né? Como é que... Quando que tu descobriu isso? De verdade, assim, 100% eu tô descobrindo ainda. Boa, excelente. Eu te digo por quê. A minha... E aí um beijo pro Diego e pra Ingrid, tá? Que são meus sócios. Um beijo pra Ingrid também. Porque eu sou o cara que é pra frente, que sonha, que quer e que vai e que pensa em 1 milhão de possibilidades. Claro que hoje com 39 é muito mais fácil saber que eu não devo fazer todas elas. Né? Mas acredito que foi depois, de verdade... consciência de dizer não, por mais que eu soubesse que pudesse, cara, foi depois dos 25. De verdade, assim. E o que eu diria pro jovem de hoje, eu tenho um sobrinho de 16 anos e converso muito com ele sobre isso. Eu acho que são 2 pontos. Um deles é, o jovem deveria gastar sua energia criativa de querer fazer tudo com várias coisas. Cara, daí esporte, festa, música, jiu-jitsu. Né? Experimenta. Eu acho que tem um ponto muito bom dessa geração atual, que é poder errar. Talvez a gente não tinha essa liberdade de errar. Né? Tu tinha que ser advogado, médico... Isso. E administrador, tu tinha assim, não sabia o que fazer, tu fez administração. E assim, e hoje tu fala assim, quebrei... Não que seja, pessoal, não é legal quebrar, tá? Mas tem menos peso que hoje. Hoje, tanto quando... Eu analiso currículos de pessoas que já tiveram empresas e mandam currículos depois. E hoje em dia isso é comum e é tranquilo tu falar, tive uma empresa, fechei ela, estou procurando emprego. Mas há 20 anos atrás, isso não era comum. Tu quebrar era ridículo. Né? Cara, e eu vou te dizer uma coisa, ainda é vergonha pra muita gente. Não, eu acho que existe um peso do erro, né? O peso assim, poxa, fiz e não deu certo. Tem essa cobrança, eu acho que a sociedade aceita um pouco mais.
Não que seja comum, assim, mas aceita um pouco mais. Eu e a Paloma, nós somos um currículo invejável. E tipo assim, de boas. Abre. A Lu, contadora, coitada, a gente enlouqueceu. A nossa contadora, durante a pandemia, aonde a gente conheceu a Gabi e o Gabi e a Anne, conhecemos da pandemia num sonho muito maluco que eu falei assim, por que a gente não grava cursos online? Vamos abrir uma empresa de curso online. E aí se tocou nesse mundo, a Deus dará. Mas encontramos o Gabi e a Anne. Nossa melhor herança. Nossa melhor herança. Mas a empresa, nós fechamos essa empresa Caso também. tenham dúvida. Fechamos. Não temos. ela. Essa empresa que você quer gravar curso, agora com o Estúdios Combo. Agora tu veio, era isso que eu ia falar. Agora tu tem todas as condições, inclusive das pessoas que sabem o que não fazer. Inclusive mais, sabem os professores que não escolher para fazer o curso. Não, é que assim, ó, na verdade a gente foi visionário naquela época. Muito. Vamos lá. Opa! A gente criou uma empresa, aí fizemos tudo que não deveria fazer. A gente criou um manual, né? Alguém tinha que criar. Que é o mais caro. Um manual, que é o mais caro. Escolhemos, encontramos as pessoas mais adequadas pra gravar. Respiramos um pouco, porque ninguém também é ali. Voltamos 2 anos depois com o Estúdios Combo. E agora a gente pode gravar os infoprodutos de vocês, inclusive tá pensando em plano de lançamento. Então... Tu tem alguma coisa que tu quer falar? Não, eu tô aqui, gente, caso vocês não saibam, o Estúdios Combo agora também tem a minha participação. Então, mentira. Eu venho pra contar em primeira mão isso e também contar que naquela época eu construí o plano de lançamento, mas hoje nós temos uma diretora de cinema junto com a gente. Então vai se tornar tudo mais fácil. A melhor de todas. Então, caso queira gravar um curso online, lançar algum produto, estaremos aqui. E a gente nem tirou foto, o Gabi foi embora, a gente não tirou foto. Tá difícil de pegar essa pauta dos quatro juntos. Mas depois de tudo, sendo que moramos no mesmo prédio. Moramos. É que pra mim é morar, né? Moramos no mesmo prédio. A Combo e o Estúdios Combo são no mesmo prédio hoje, gente. Qual que foi desses momentos que tu falou que lá foi com uns 25 anos, qual que tu tem assim, cara, não faz isso? Ou, por mais que o jovem, concordo contigo, tá? Tem essa liberdade maior de errar. A internet é esse mundo que tem muita gente que tem muita vergonha, né? Tem estudos que dizem... Eu nunca li o estudo. Então, assim, tem matérias que dizem que tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que da própria morte. Mas eu nunca li. Então, a internet propicia. Faz uma dancinha, todo mundo começa brincando. Põe um filtro, põe não sei o que, daqui a pouco o cara tá falando. Isso fui eu. E aí... Pra ti, assim, cara, o que foi, assim, dessa fase que eu tive, qual que foi o grande erro, assim? Tu falou uma coisa que eu não te interrompi, porque eu já te interrompi várias vezes, mas, assim, não ouvir os pais. Eu tomei um processo de R$1.200.000 porque eu não ouvi meu pai. E graças a Deus e os nossos advogados consegui provar que eu não era dono daquele negócio, que a minha mamãe e o meu papai, meu padrasto, me avisaram. Isto que você está fazendo é uma grande cagada. Não faça isso que você está fazendo. Estão te usando. Não, tu não entende nada do meu mercado. Quem entende sou eu, jovem, né? Aquela coisa toda. E aí fiquei 2 anos praticamente sem dormir, achando que eu ia trabalhar o resto da minha vida para pagar alguma coisa que não era minha. E graças a Deus, a justiça funcionou. E aí deu tudo certo. Mas no teu caso, como é que foi? Posso voltar atrás e falar, de como errar? Claro. Falou assim, mas como é que o jovem pode fazer e errar, né? Eu gosto de um conceito que tá no meio da tecnologia que chama de MVP, né? De mínimo produto viável. Enfim. De errar e errar pequeno e errar rápido, se eu pudesse traduzir para o melhor português possível. Eu acho que o mundo nos propicia isso hoje em dia, sabe? Poxa, eu quero ter uma fábrica de roupa. Pô, legal. Pega R$100, compra 5 camisetas e vê se tu consegue vender. Poxa, o máximo a perder é os R$100 das camisetas e, sei lá, 20 pila do Wix, sabe? Faz um site de qualquer jeito. Eu acho que hoje em dia os jovens poderiam, eles podem fazer isso, cara. Testar muito rápido. E a internet tá aí pra nos ajudar nesse sentido, sabe? E testar rápido e errar pequeno e errar rápido pra pivotar esse negócio. O negócio de vocês,
Era aula, era curso, mas se eu olhar o pivô hoje, que talvez seja o Estúdio Combo, pô, foi um bom erro. E talvez não tenha sido tão caro assim. Vamos olhar dessa forma. O copo meio cheio. Não tão caro assim. O não tão caro, vou te dizer uma coisa. É que a gente teve que ir pra São Paulo do dia pra noite, não a pandemia, não tinha voo. As passagens estavam um pouco mais salgado que já estão. Então assim, mas tudo bem. Isso é tudo certo. Mas podia ser pior. Sempre pode ser pior. O que é uma coisa que eu aprendi no exército em 7 anos, assim, a maldade, o que tem limite é a bondade. Sim. Maldade não tem limite algum. Acredito. E tu perguntou agora sobre a hora que eu descobri o que não fazer. Né? Eu descobri que eu tenho... E aí, olhando pessoalmente assim mesmo, sabe? Que eu preciso ter... E aí eu vou usar a palavra tesão de novo naquilo que eu faço. Né? E eu não posso me permitir, e acho que a maturidade traz isso, me permitir que... fazer algo que de fato eu não acredite. E eu não quero só aqui muito propósito de vida, não é nesse sentido, sabe? Mas é sentido assim... Mas, cara, tu sabe que eu e a Paloma, a gente é mais apegado nisso que dos nossos demais sócios, assim, de propósito. E cada vez, cada livro que eu leio, cada coisa que eu assimilo e cada coisa que eu... É que tu... Se a gente começar a discutir sobre o teu tesão, tu vai achar no teu propósito. Perfeito. Né? Tu condensou no tesão, mas lá dentro, assim, cara, tu faz... Por isso, né? Sim. E eu não... E por causa do podcast, que a gente fala aqui com muita gente, tipo tu, cara, não tem ninguém grande, né? Grande de projeto, grande de ideias, grande de ajudas humanitárias, que não tenha o tal do propósito. Exatamente. Então, a gente tem vergonha de falar do propósito, porque virou esse negócio de coach. Isso, perfeito. Né? Perfeito. E eu fiz um curso de mentoria, porque eu também tinha vergonha de mentorar pessoas sem um método. E aí eu disse, cara, vou procurar um método pra dizer que eu fiz um curso aqui de um cara que faz isso há 20 anos e agora eu posso te dizer quais são os passos, né? E ele explica lá o que é o coach, o que é o mentor, as diferenças todas do consultor e tal. Então, propósito é por que tu tá fazendo a coisa. Perfeito. E é difícil de tu achar. Nem uma coisa, não, meu propósito é por um bem maior. Cara, Não. tá, mas... É nesse sentido que eu quis falar. Cara, não propósito é aquela coisa... muito... superficial. É mais sobre como operacionalizar o bem maior. Exato. E é como... Boa. Perfeito. E é como aquilo que te move de verdade, sabe? Lá no fundo. Eu costumo dizer que eu poderia fazer qualquer coisa, desde que de fato eu acreditasse profundamente nela. Né? Então... E isso eu descobri muito cedo. Tá? Eu não sabia como canalizar isso muito cedo. Mas eu sabia que aquilo precisava estar... Tanto que muitos lugares eu cheguei a pedir demissão, isso já depois de uma certa idade, antes de ter empresa, porque eu estava trabalhando, não estava ganhando mal, mas, sabe, eu acordava e falava assim, putz, cara, o que eu tô fazendo nesse lugar aqui? E eu não ia fazer o meu melhor. E eu não me permito mais, já há alguns anos, não fazer o meu melhor. Claro que tem hora que tu não tem o que fazer, tu precisa trabalhar. Então, ou tu te corrige a tua rota e dá o teu melhor, independente do que seja, ponto final, porque adultos fazem isso, né? Tem que fazer, tem que trabalhar, ponto final. Não dá pra te fazer de qualquer jeito. Ou se tu pode, cara, pede demissão e eu vou ficar um tempo aqui procurando algo que faça sentido pra mim. Então, isso eu descobri muito cedo, que eu precisava, de fato, estar imerso em algo que fizesse sentido pra mim e que minha mente estivesse conectada sempre naquilo. Aí se eu tá sempre conectado pra mim, cara, minha mente tá naquilo, eu tô acontecendo naquilo, aí eu viro noite trabalhando feliz da vida. Assim. Acho que isso a gente também é alinhado, né? Sobre a tua pauta, cara, assim, eu não gosto nunca de dizer, 5 dicas, não sei do que, não sei o que, porque eu não quero te deixar em nenhuma situação que já me deixaram algumas vezes. Dá 3 dicas de sucesso de festival. Cara, peraí, cara, não é assim. Né? Não são 3 coisas que vai fazer que vai ter um festival de 15 mil pessoas. Mas, de toda essa experiência dessas empresas todas que tu já atendeu, que vocês atendem, né, a tua empresa, o que tu acha, assim, empresa básica. Nunca trabalhou com isso e vou te usar, vou dar, eu sempre gosto de falar ou de mim ou das minhas empresas. Aprendemos aqui num podcast que eu não estava, que a Carol é Grow, a empresa dela? Group. Do Growth? Grow. Desculpa, Carol, mas a gente vai botar aqui o link, por favor, depois Anne. Ela falou que na empresa dela, ela tinha um setor de sucesso do cliente. E a gente aqui, a Combo Agência, ela sempre produziu os seus próprios produtos. E aí eu criei um termo. A gente nunca fez live marketing, de pegar a tua marca, pegar a Red Bull e trabalhar a Red Bull ali na rua. Sim. A gente pega a Red Bull e trabalha dentro dos nossos eventos. Então virou um endo live marketing. E aí eu comecei,
Cara, mas beleza, a gente fechou com Red Bull, a gente fecha com um monte de gente, Espírito Santo, Paraná, que biriri. E no dia do evento, os gerentes que estão lá, formados por mim, pela carga militar, eles são operacionais. Ou seja, entre faltar uma lâmpada no stand da Red Bull. No stand da Red Bull e orientar uma fila, ele vai orientar uma fila, porque aquilo faz o evento dar certo, né? Mas o cara da Red Bull, porra, minha lâmpada, né? E aí, quando esse podcast que eu não participei, eu já ouvi 2 vezes. Que é o da Carol, tava a Suelen, que é a nossa social media, e a Paloma conduzindo. E ela fala, e eu... Sabe quando assim, meu Deus do céu, eu tenho um evento há 10 anos. 53 edições agora, né? E eu nunca botei um gerente para os patrocinadores. Então, nesse último evento agora, a gente pegou a Tatá, beijo, Tatá também, pegamos uma menina que trabalha com a gente, trabalhava em outra empresa, a gente realocou ela na Combo, pelo trato que ela tinha com os clientes daquela outra empresa. Eu disse, Tatá, olha só, vem pra cá. Acredita no processo. Tu tá indo pra um lugar legal. Ela queria vir pra Combo e eu disse, acredita no processo. A gente não sabe muito bem o que tu vai fazer. Só que, o que a gente vai fazer? As conversas todas que tiver com a arquiteta, que é quem planeja, com a Paloma, que é a CEO, com não sei o que, com o cliente, tu vai estar junto. Porque o que acontecia? A arquiteta ia montar o evento, virava a noite montando o evento, e no dia do evento, quando chegava o time da Red Bull, dos patrocinadores, não sei do que, ela tá esgotada. Esgotada, porque ela pega 2 mil metros quadrados de chão e transforma numa cidade. E aí, a Tatá chega, maquiada, pronta no salto, e diz assim, beleza, agora vamos ver os detalhes. Cara, o retorno que a gente teve... Não, e ainda, dando um passo para trás, ainda, né, a gente descobriu que a Tatá, ela era um grande produto para nós nessa construção. Então, hoje em dia, a gente tem um manual de ativações. Então, a Tatá, ela chega lá no dia, cara, ela vai conferindo os itens que a gente mesmo propôs que ia entregar para ela. Então, hoje em dia, a gente entende que a experiência do cliente, ela é fundamental. E que eles também são nossos clientes, sem e dúvida. não só as Perfeito. pessoas que... Que nós temos vários clientes. Perfeito. Então, e isso foi muito difícil, né? Demorou muito tempo. Os nossos próprios fornecedores, né? Às vezes a gente recebe, sei lá... Desculpa te interromper. Por não saber que tem uma empresa como a tua, por isso que eu te falei da bolha, a gente foi aprendendo na dor. Claro. Exatamente. Entendeu? Assim, cara, temos que criar alguma coisa para resolver esse problema. Porque o Vinhas está recebendo cliente, está recebendo as informações operacionais, não sei o quê. E daqui a pouco tá a lâmpada na cabeça do Vinhas também. Cara, a lâmpada vai esperar. Claro. Entendeu? E não pode esperar. E muito disso, assim, isso que eu ia falar também, da gente ter aprendido muito na dor, né? Hoje em dia a gente sei lá, o bar não entregou a minha caneca direito, sabe? A gente recebe lá no Instagram e aí eu falava, putz, vou chegar lá. Aí eu chegava pro meu fornecedor e ele falava, mas por que tu nunca me passou todas as críticas no pós-evento, né? Eu tô super aberto, pra mim é muito importante. E eu pensei, pior, por que eu nunca passei pra ele o que me manda no Instagram? Porque, na verdade, a gente sempre ficava, na próxima eu vou ter que falar que talvez tenha que ter 5 canecas pra ninguém sentir falta, e não uma só. E aí, quando eles falaram, a gente falou, cara, é verdade, a gente ainda pode estar enriquecendo a empresa dos outros fazendo isso, e enriquecendo uma trajetória aí. Sim. E aí, agora, eu acho que tem esse desbloqueio na gente, né? Mas é realmente, por não saber que tinha alguém que podia me ajudar isso, porque pra nós era tipo, putz, social media, Instagram, Paloma, passa pro fornecedor, volta, sabe? É um processo. Eu consigo dar... Olha aí a mão mágica novamente. Muito obrigado, pô. Essa é a nossa diretora de cinema, verdade. Essa é a nossa diretora. Beijo, pô. Agora você é um convidado autêntico. Cara, desculpa. Muito o obrigado. nosso trânsito aqui paulista. Pode abrir o teu presente aí, por favor. Esse é um dos parceiros que a gente tem, cara, um grande amigo nosso, que é o dono da empresa, que é o SOC, dono da Autêntico. Cara, muito bom. Do alfinete ao foguete. O que tu pensar em brinde... Tudo. Em qualquer coisa, cara. Pulseira, sei lá. Pensa numa coisa... Lonas de comunicação visual. Também temos isso agora. Ele é sensacional. E agora vem sempre... Red Bull aí, vermelho. Qual dele? Muito bom, muito bom. Agora é que ele sempre assim... Tá o nome bem certinho. É sempre um... Cara, mas isso sensacional. Não é um muito desafio obrigado. para mim e para o SOC. Vira ela aí, vamos ver. Tá ali. Tá ali, ó. Aqui, ó. Tem teu nomezinho ali. Muito bom, cara. Muito bom. Muito obrigado. Então agora tem a tua própria caneca. Pô, não tinha visto o nome? Exatamente, é isso que eu tava falando. A gente sempre fica assim, será que veio o nomezinho bem escrito certo? Não, mas comigo com o SOC não tem erro, né, SOC? Agora a gente vai ter que cuidar. Mas nos botamos lá em cima. Sensacional. Então a gente contou um pouco da nossa experiência, das nossas coisas também. O que tu enxerga assim, tá, um exemplo, uma empresa começando,
e de uma empresa grande, mas que nunca tentou para isso. Porque, graças a Deus, acontece das empresas. Sim. O produto ser muito bom e o cara... Sim. Cara, tá vendendo, velho. Como tá vendendo, nem sei. Sei lá, azar de quem tá comprando. É isso aí. Dá uma falada sobre isso, porque também a galera quer te entender, né? Quer saber o que é... Eu acho que tem alguns pontos que, tanto empresas grandes quanto pequenas, muitas delas não se atentaram. Tá? Porque, como eu falei, senso comum, a experiência que a gente está entregando para o cliente, ela é média, pelo menos. E às vezes é boa, né? Para a audiência que é do Rio Grande do Sul, vai lembrar da venda ou do bulicho, onde tu tinha para comprar salame, né? No meio da beira da estrada, e a pessoa te dá um pedacinho de salame. Ela já quer que tu prove, porque a ideia é que tu provando, tu compre e tu lembre daquilo e volte mais vezes, né? Eu me lembro de um lugar que eu tava parando perto de Torres ainda, e a pessoa, quando tava indo embora, ela falou assim, ó, se espirrar, saúde. Pô, cara, isso eu era pequeno, eu nunca mais me esqueci disso. Tu acha que eu paro toda hora lá agora? Sabe por quê? Porque uma puta experiência, né? Só que, como eu comentei, as empresas planejam um pouco o resultado, ou se importam, ou enxergam um pouco a preocupação com o resultado final do cliente, tá? O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar empresas que estão contratando, e eu vou tentar dar um software, se eu for muito técnico, me corrijam, tá? Claro, claro. Uma empresa está comprando um software que é para controlar vendas, né? Um CRM. Então, e tu pergunta para a pessoa, por que tu tá comprando um software para controlar vendas? Ah, porque eu quero melhorar processos, eu quero deixar tudo organizado, controlar as conversões, enfim, tá? Só que no fundo, tu quer controlar os teus processos por um único motivo. Tu quer vender mais. Então, empresas que estão vendendo software de controle de vendas, que oferecem para os seus clientes vender mais do que só controle, elas vão vender mais do que outras empresas. Perfeito. O ponto é que, às vezes, o teu cliente que quer vender mais, ele não sabe vender. E aí, o que tu faz? Porque se tu vendeu o software, tu entregou para ele, é o melhor software do mundo de controlar vendas. E tu contratou para vender mais. E o teu cliente não sabe vender. Se ele não vender mais em X tempo, quem é o culpado? O software. O software. O que a empresa faz? Troca o software. E o que grandes empresas ou pequenas empresas que já... Porque eu falo grandes e pequenas porque muda só a forma de entregar. Mas o que ambas podem fazer? Ajudar o cliente a vender mais, por exemplo. Então eu ajudo o cliente a escrever um bom e-mail de vendas. Não posso fazer reunião com todos os meus clientes para fazer isso, mas eu posso ter um curso no meu site, que seja um curso gravado na tela do computador. Como escrever bons e-mails. Eu posso ter vários arquivos com exemplos de bons e-mails de vendas e mandar para o meu cliente quando ele comprar. Eu posso ter coisas básicas prontas. Então, para mim, a primeira dica, e para mim ela é para grandes e pequenos, é entender o resultado que o teu cliente quer ter quando te contrata. Esse resultado, nem sempre o cliente sabe. Porque muitas empresas vão dizer assim, estou comprando software de controle de vendas para controlar vendas. E não é por isso, porque lá no fundo é para vender mais. Então eu gosto daquele framework daquele exemplo dos 5 porquês, né? A gente fala, é para controlar, mas por que tu quer controlar? Porque meus vendedores não registram as coisas. Mas por que eles não registram? Aí tu vai perguntando o porquê, até chegar no quinto, normalmente lá pelo quinto ou sexto, a pessoa se dá conta do porquê real, e no fim das contas vai ser esse o motivo real que é o que tu precisa entregar pro teu cliente. Cara, isso, na minha faculdade, um beijo pro professor Alessandro. Gente, eu não tenho memória, mas essa eu tenho. Eu fazia economia e, nossa, economia com a cadeira dele, ele é um pensador, ele ensinava a cadeira de pensamento econômico, então eram debates o tempo inteiro, sobre tudo. E aí tu só podia debater se tu respondesse os 5 porquês. Cara, vocês não têm noção. Quebra-pau, né? Maravilhoso. Mas chegava numa hora que tu pensava, meu Deus do céu, sabe? Então, e aí eu lembro de ser muito torturante no início a cadeira, porque tu respondia coisas que, sei lá, tu lia no Globo, sabe? Aí tu já misturava com um pouco de técnica que tu já sabia da economia. Mas aí eu lembro que no fim da cadeira, a gente tava argumentando até o fim, assim, sabe? Eram discussões que realmente faziam muito sentido pra nós. Aí chegava num ponto, assim, que, cara, era muito conhecimento jogado e aí tá. Aí sim, aí tu pode argumentar contra. E nunca era sobre quem vencia a discussão. Era sempre sobre qual argumentação e qual conhecimento que tu tem sobre tal assunto. E aí isso, cara, super fundamental. Então, essa estrutura de entrega de resultado, tá? Eu acho que qualquer empresa, grande ou pequena, pode fazer isso usando esse exemplo, cara. Pergunta pro teu cliente por que ele tá comprando, só que faz essa pergunta indo mais a fundo. Se pergunta por que tu criou o produto também, né? Mas nem o resultado que teu cliente quer é o que deveria estar nessa jornada que tu entrega pro teu cliente.
né? Desde o primeiro contato, depois da venda, então tu vendeu. Se tu é uma empresa que vai ter uma reunião depois dessa venda, pô, nessa primeira reunião tu já tem que dizer, olha, nós vamos caminhar para esse resultado aqui. Faz sentido a gente ir para aí assim ou não? Então, esse ponto que chama resultado desejado, grandes empresas e pequenas empresas, a maioria hoje não pensa nisso. Pensa na experiência, né? Ou pela experiência, como eu falei do Uber. Poxa, eu não contrato um Uber para descer no meio do caminho pela beleza do carro. Tem pessoas que contratam, daí chamam Black. Mas no fim elas querem ir até o ponto final. Esse é o meu resultado. Então, se eu posso dar uma dica específica, se fosse só uma, e para mim é de ouro, seria isso. Que resultado o teu cliente quer com o teu produto ou com o teu serviço? E aí, pegando esse resultado, grande resultado, eu dividirei ele em pequenos pedaços de entrega. Tá? Então, digamos que eu vou caminhar com esse cliente 1 ano. Então, nesse 1 ano, eu vou dividir em 4 pedaços de entrega. Então, se é vender mais, eu vou ensinar meu cliente a vender mais em 4 grandes pedaços desse ano. E aí, vou ensinando ele aos poucos, porque o teu cliente também não seja preparado para receber toda a carga de conhecimento que tu tem do teu produto, do teu serviço. Isso é para empresas que vendem para empresas, né? Empresas que vendem para clientes diretos, tipo Festa ou iFood, por exemplo, assim, não é muito diferente, só que o ponto de entrega, ele costuma ser mais curto. Ou num momento só, ou em vários momentos, porque não adiantaria eu também pedir um iFood e não chegar, ou pedir um iFood e chegar frio, ou pedir e aí entra os clientes, né? Porque pegando o exemplo de vocês, o iFood tem, o motoqueiro é um motoboy é um cliente do iFood. Né? O restaurante é cliente do iFood e o cliente que está pedindo é um cliente do iFood. Exatamente. E de alguma forma tu tem que ter contato e cuidado com os 3 e vai chegar uma hora que tu vai ter que entender quem é o teu cliente principal. Quando eu digo principal, não é só o que tu vai dar atenção, mas é um que tu vai precisar dar uma certa prioridade para eles. Pô, patrocinadores é um ponto importante, né? E aí, poxa, ter uma pessoa lá é perfeito, porque eu preciso ter alguém cuidando, nem que seja para se relacionar com essa pessoa. Sim, exatamente. Porque assim, no fim das contas... Desculpa, eu te cortei. Não, é que tu tá falando, eu tô lembrando do dia, é isso aí. No fim das contas, esse patrocinador, ele pode, por mais mega evento que tenha tido, se ele não teve uma boa ativação, se ele não tem uma boa visibilidade, se vocês botaram no lugar errado, por acaso, sei lá, a fila mudou de lugar e ele devia estar na frente da fila. Isso pode comprometer um próximo patrocínio. Com certeza. Então, no fim das contas, o teu patrocinador ele tem um resultado que ele quer ter, né? O teu cliente que está na festa, ele tem um resultado que ele quer ter. E às vezes é mais de um resultado, porque as pessoas vão para a festa, elas querem se divertir, mas elas também querem assistir o show, né? Então, assim, quem está comprando o camarote tem um resultado. Quem está comprando a pista tem outro. Porque tu não pode pensar que essa pessoa vai ter o mesmo que... Elas estão pagando diferente porque... elas estão comprando um resultado diferente, né? Elas estão comprando. E uma experiência diferente também. Exatamente. Eu vou falar uma frase que pros tempos de hoje vai ficar forte, mas eu não sou muito dos mimimi. Teve um cara que foi meu chefe e ele falou... E ele abriu, vamos dizer assim, uma das primeiras boates de luxo de Porto Alegre. E aí ele falou assim, Vinhas, não adianta. Porque o quartel tem um pouco disso também, né? Tipo assim, eu era tenente, era oficial. Cara, tu tem que tentar dar a melhor qualidade do mundo para o soldado, para o cabo, que são os caras que fazem, vamos dizer, mais força bruta literal. Então o cara vem com esse paternalismo também pra dentro das empresas e tal. E eu falei assim, cara, por que os caras da pista tem tão pouco, assim, não sei o quê? Aí vem a frase dele, abre aspas, não trate os diferentes igual. Perfeito. Não trate os diferentes igual. Ah, mas o mundo, não sei o que, mundo igual. Cara, não é. Então, assim, quem comprou camarote, comprou camarote. Quem comprou pista, comprou pista. O que a gente faz nos nossos negócios é trabalhar para que todo mundo tenha a melhor experiência possível dentro daquele ticket. Perfeito. Né? E a gente briga bastante aqui dentro para isso. E acho que a gente alcançou, não tenho certeza que a gente alcançou sucesso em tudo que a gente faz, em casa, boate, bar, evento, porque a gente tem esses cuidados. Mas a gente aprendeu que realmente quem comprou camarote e quem comprou pista. É simples assim. E um ponto legal disso é que quando tu tem claro esse resultado, tu escrevendo no papel, escrevendo na parede para todo mundo ver, o pessoal que tá lá, o teu gerente que tá na pista, ele sabe qual é o resultado o teu cliente que tá na pista quer. Então ele trabalha para isso. Toda a galera que tá no camarote, que tá entregando, sei lá, se a pessoa comprou toda a experiência, inclusive com bebida e comida, as pessoas que estão lá, bom, esse aqui é o resultado. Então, as pessoas sabem o que elas estão entregando.
acaba sendo claro para todo mundo, porque o que acontece é que as empresas, elas muitas vezes não sabem, às vezes, ou o dono sabe, porque ele criou o produto, ele tá lá, mas ele não dissemina isso para todo mundo, e aí a experiência do cliente fica comprometida porque as pessoas não sabem o que entregar. Tá, tu tem a pessoa, eu tenho um cliente que tá vindo numa festa, eu sou a pessoa que tá bipando a pulseira dela. Poxa, eu sei que eu tenho que ser, no minimamente, não preciso nem dar boa tarde, porque não vai dar tempo, porque é uma fila quilométrica. Tudo certo. Mas eu não preciso tratar, nunca aconteceu, tá? Já fui em algumas feijoadas com samba, só pra deixar bem claro, mas eu sei que eu vou tratar a pessoa bem. Mas eu posso dizer pra aquela pessoa, dizer, olha, quando a pessoa chegar, pelo menos tu diz, pode passar. Vamos dizer que seja essa a questão, tá? Porque as pessoas estão esperando isso também. Quando tu contrata, o teu cliente contrata em qualquer empresa, e mesmo que seja teu negócio venda de empresa para empresas, como uma agência, no outro lado tem pessoas. Exatamente. E as pessoas estão esperando um mínimo. E se cria uma expectativa mesmo, por isso que eu gosto de sempre dizer que o combinar não sai caro, é um ditado antigo, né? Então, desde vendas, esse resultado deveria estar alinhado com o cliente. Mas é difícil. É difícil. Óbvio. Comunicação acho que é o problema do mundo, seja para relacionamentos, seja para negócios, seja para sociedades. E a gente tem uma característica. Nós somos 10 pessoas no escritório e chega em eventos que tem 1.500 funcionários naquele dia. Sim. Como é que a cultura passa? E a gente sabe do momento de cada um. Claro. Tem muita gente trabalhando lá que tá virado, que tá para pagar a comida do outro dia, que tá para pagar o colégio da criança, que não sei o que lá. E a gente se esforça muito, né, para que todo mundo consiga. Mas a gente tem muito a melhorar ainda. Não, mas eu te digo que a gente também já vem construindo isso, né? Pelo menos, eu acho que um dos grandes pontos também do teu negócio é quando as pessoas identificam que tem um problema, né? E eu acho que a nossa parte de identificação, a gente identificou super. Lembro que para essa última feijoada aí de julho, a gente criou um manual para os gerentes usarem, então eles sabiam qual era o processo que devia acontecer no segmento deles e nos arredores. E eu lembro de uma reunião que a gente fez ali também para falar, gente, dessa vez o foco é o cliente. E a gente tá lá para produzir alegria. Então a gente vai ter a nossa operação olhando para isso também. Legal. Então eu acho que óbvio, né? A gente deve ter muito a acrescentar e deve ter processo bem mais rápido do que o nosso. Mas eu acho que essa questão das empresas também identificarem, olha, o que teu cliente final tá pensando, e mesmo se tu estiver no ápice da empresa, de faturamento, de margem, enfim, de vendas, pensar nisso nessa construção, eu acho que é um dos melhores pontos que se tem. Porque realmente, hoje em dia, a gente vê que tudo para nós ali dentro é muito importante, né? E nessas últimas a gente vem desenhando todo o passo a passo, com uma expectativa a ser cumprida, né? Então, acho que realmente as empresas elas têm que estar olhando. É um assunto para mim que virou pauta agora, não sei se é para nós, porque chegou para nós isso agora, ou se é no mundo que virou essa questão de cuidado com cliente e fornecedores, enfim. Mas é uma pauta que ela é extremamente importante. Mas tu pensa, pegar isso que tu falou agora, poxa, a gente é 10 e vira 1.500. Cara, tem empresas que tem 1.500 faz 20 anos e não conseguiram produzir uma cultura decente. Então, se tu consegue o mínimo num fim de semana, nem é num fim de semana, né, gente? É num dia. É num dia. Pô, te dá como satisfeito e feliz porque não é cultura que tu constrói no dia a dia, né? Isso é um ponto legal. E se eu puder dar um feedback, eu fui em algumas já feijoadas e nunca tive nenhum problema, de verdade, assim. E o ponto pra mim é... Faz um corte aí, tá? Inclusive, a última que eu fui foi no dia que eu pedi a minha namorada, que é minha esposa, em casamento. Olha aí. Que era o aniversário dela, inclusive, tá? É um feijo lover. Foi 2020. 2020. Olha aí. Dezembro de 2020. E um. Isso, 2021, isso. Agora corta pra não dar uma briga no casal. Não, foi 2020. Putz, mano, tu não... Vai, então, tu não lembra? A gente assume os caras. Dezembro de 2021 foi um caos. Sério mesmo? Cara, um caos. Assim, ó, eu só 2 anos parado, nosso escritório, existiam mesmo. poucas pessoas. Não, e não era nós parado, né? Era o mundo parado. O mundo parado. Então, simplesmente, eu lembro de abrir a porta da Fiagre e eram selvagens dançando dentro da feijoada. Porque no Rio Grande do Sul foi assim, não pode botar 2 pessoas na mesma sala. Isso. No outro dia, faz o que tu quiser. Liberou. E nós somos o único festival que se organizou. E tava todo mundo sedento, né? Entre aspas. Eram selvagens. E tocamos uma festa pra 9 mil e poucas, 10 mil pessoas, foi aquela lá. E aí a gente... Cara, só que assim, aí tava... Não podia nada, depois de tudo. E aí começou a pipocar um monte de coisa. Tipo assim, nós contratamos, sei lá,
120 caixas. Apareceram 70. Sim. Então as filas, elas eram assim, ó. A fila era grande. Cara, mas eu acho que... Mas esse é um tem ponto. várias peculiaridades, né? A gente teve que fazer na Fiergs que o combo não pode sair na garrafa de vidro, pessoal. Então a gente tinha que passar todas as vodkas para garrafas de plástico. Nossa. E não só isso. A gente pensou como tornar essa experiência melhor do que... Porque isso é horrível, né? A pessoa vai lá, compra uma garrafa, ela não sabe se já estava aberta, se estava fechada. A gente criou um adesivo que marcava a cerejinha ou vodka. Só que a gente teve que colar. Beijo, Pedrinho. Para 3.000 garrafas. Dá um golinho antes pra ter certeza. Sabem o que é isso? Não. 3.000 garrafas. É que a galera acha que... E eu acho isso que é engraçado na internet, né? E eu posto com frequência. A vida não é o Instagram. Porque as pessoas não entendem que uma empresa desse tamanho, que fatura X milhões, a gente para e pega garrafa por garrafa e cola. Adesiva, porque ela tem que ter uma medida ali. 750 ml é no 750 ml. A garrafa de litro é de litro. Então, assim, a gente não tem como terceirizar esse tipo de coisa, porque eu não sei como é que vai chegar pra ti. Sim. E se a garrafa é do gin importado, essa é do gin nacional. Então a gente pega e a gente faz. Tinham tampas de cores diferentes. Eu vou ser muito sincero pra vocês, tá? Aqueles momentos são momentos que eu mais conheci meus sócios até hoje. Porque a gente não tinha mais o que fazer. A gente sentava, ficava tarde e tarde. Eu lembro do meu dedo, eu não senti mais os dedos. Gente, cara, foi uma experiência, Mas que bom que pra ti foi bom. Mas pensa na fila. Não foi sensacional. Valeu a pena. Foi sensacional. Depois eu mostro as fotos pra vocês. Mas pensa na experiência de fila, tu falou, por exemplo. Starbucks não se preocupa com fila. Tem fila. E tem fila. E a experiência Starbucks não se preocupa com fila. Por quê? Porque tu tem um produto, eles se preocupam com o produto. Enfim, independente se você gosta de café Starbucks ou não, tá? Mas ter fila em Starbucks, às vezes, é um bom marketing. O cara que discute... Não, isso eu te conto, Barum. Barum tem que ter fila. É que discutir com o Starbucks é o mesmo cara que fala assim, o Neymar joga mal. Não, Ferão, é tu que joga pra caralho. Não, bom mesmo é tu. Sim. O Neymar lá é ruim. E Starbucks o café é ruim. Tá, não, é o teu café passado aí que é bom. Mas a fila não é um problema. Porque as pessoas estão indo no Starbucks esperando aqui. Elas vão pagar, vão ter que esperar. E elas esperam pelo copo escrito com o nome delas. Errado. Mas o importante é que tá escrito, entendeu? Então, a fila não é um problema em si, se parar a pensar. Inclusive, ela pode ser estratégica. Eu me lembro, uma loja que meu pai trabalhou, e isso foi lá 2000 e alguma coisa também, tá? O dono da loja começou a pedir para os funcionários que tinham os carros melhores, deixar os carros na frente da loja, porque a loja tinha estacionamento embaixo. Por quê? Para dar a sensação de que a loja sempre tinha alguém. E eu tenho algumas lojas que a gente atende que a estratégia foi entrega sacolas para pessoas, contrata modelos, mas não modelos que pareçam, mas modelos normais, né? Pessoas normais, para que elas andem cheias de sacola pelo shopping e a cada hora elas ficam andando. Por quê? Porque eu quero dar a sensação de que existem pessoas comprando e interessadas naquilo. Então a fila em si não é um problema, tá? Eu fiquei algum tempo na fila, tá? O mundo é um teatro. Sim. Lá vem ele com essa. Ele me adoece. Vai conseguir. Mas eu lembro também que tem a história do Luciano Huck quando criou o programa, né? Que ele criou o programa e aí ele foi, tipo, acho que foi, sei lá, na Mercedes, BMW, não me lembro das marcas caríssimas. Chegou lá e falou assim, não quero nada, gente. Eu quero só a tua marca, vou colocar aqui. Mas isso aí a gente já tinha lido. E aí ele falou, não, só quero colocar a marca, não me dá nada. Ele, tá bom. Aí colocou a marca, sei lá, da Red Bull, BMW, não sei o quê. Aí chegou um cara e falou, mostrou e falou, olha tudo que eu tenho. Aí eu, agora sim, agora é 1 milhão pra entrar. Eu já tô com esses caras. O cara pagou. Então é muito isso. Super me identifico. Cara, eu tive uma outra empresa que foi a que quebrou, tá? A que quebrou de verdade, assim. Que na proposta comercial... Eu gosto quando o cara fala quebrou de verdade. Quebrou bonito. É que daí... Quebrou rude. Eu lembro quando não tinha dinheiro... Quando aconteceu o Dub Hall, eu tive uma casa chamada Dub Hall em 2007. E eu quebrei de verdade daí. Aí eu não tinha dinheiro nem pra gasolina do carro. Mas me identifico. E eu me lembro na proposta comercial que eu mandava pros clientes. Eu comecei a fazer assim, era uma empresa de reformas. Tá? Eu comecei a fazer parceria com algumas imobiliárias que tinham um nome. Eu falei, cara, deixa eu ir aí. Se precisa pintar uma parede, me chama que eu pinto pra ti, mas eu quero poder botar o teu logotipo ali. E eu sabia, porque ninguém me conhecia. Ninguém sabia quem era o Davidson. E a empresa muito menos. Mas se eu na proposta comercial botasse empresa tal, empresa fulano, empresa ciclano, a pessoa ia ler, não conhece o Davidson, mas se essa empresa confia no fulano, eu também posso confiar. Então, talvez o mundo seja um teatro. Mas é estratégia, como a fila, entendeu? Super acredito nisso. Mas eu conto a história da Red Bull, meu. A Red Bull começou aqui numa loucura. Aliás, o Gui tá aí em Porto Alegre agora. Beijo, Gui.
que é o cara que nos atende os eventos. Ele não tem nada a ver com posicionamento de marca, né? Da Red Bull e tal. Nada a ver no off, né? Enfim. Sim. E aí o Gui, olha só, vou começar um podcast e o primeiro patrocinador tem que ser Red Bull. Não, como assim, meu? Não, vai ter que ser. E ele, eu tenho uma relação com eles há 10 anos, né? Com a marca Red Bull no Rio Grande do Sul. E aí ele, Vinhas, é o seguinte, eu não posso te patrocinar, eu não tenho verba pra podcast. Ainda mais pra um louco que nem tu que tá começando agora. Mas eu posso abrir uma linha que tu vai pagar menos. Eu, beleza. Posso dizer que eu sou patrocinado? Pode. Eu sei que ele pode. O discurso é tudo. Ele pode. E aí beleza. E aconteceu um momento que chegou foi o podcast com a Laura Bier. Chegou um corte na responsável pelo marketing da América Latina. Não sei, ela tava no México. Ela mandou elogio pro Brasil. Do Brasil chegou no Rio Grande do Sul. E hoje em dia a gente tem um gerente específico. Legal. E hoje em dia, sim, a gente é patrocinado pela Red Bull. Mas quando eu falo que o mundo foi uma vez conversando com a Paloma, pra variar. Eu disse, cara, o mundo é um teatro. E quem entende primeiro, vira o diretor. Então, assim, é tudo isso. Sabe, quando vê, é o cara da sacola, é o cara que fala que é patrocinado não sei o quê, é o Felipe Tito que comprou um carro de 400 mil reais, pedalado e não sabia nem se podia pagar, mas ele sabia que chegar com um carro de 400 mil reais nas reuniões faz diferença. E, enfim, tá certo, errado. Azar. É pra ti. Parar de julgar os outros e não sei o quê. Porque, mas o Felipe Tito, tu não precisa ter um carro. Aí tem o post da internet que eu vi esses dias. Tenha guardado no banco, sei lá quantos eram, R$1.000, era $500 mil, R$300 mil, e ande com um carro de 30. Se tu tá beleza, se a tua estratégia tu tá feliz assim, pra ti tá tudo certo. Se tu é o Felipe Tito que quer arriscar tudo, dar um all-in num carro de 400 mil e tentar a sorte, cara, seja também. Isso aí. Importante é tu contigo mesmo. Independente de como tu vai fazer, claro, né? Respeitando os amiguinhos, não roubando de ninguém, né? Sendo legal, mas tá tudo certo. Super concordo. Então, eu super acredito nisso, tá, gente? As pessoas estão dispostas a sacrificar uma certa experiência boa pelo resultado do fim do projeto. Pensa assim, Caixa Econômica Federal não perdeu cliente por causa do Nubank. Perdeu alguns? Perdeu, mas a massa do cliente da Caixa Econômica Federal está disposta a uma fila pelo resultado que eles encontram na Caixa Econômica Federal. No Banrisul. E não tem problema, porque as pessoas estão encontrando esse resultado lá. E tá tudo certo. Então, nesse sentido, eu sempre digo para as empresas, como é que a gente consegue entregar esse resultado? Entregamos agora, como é que a gente consegue melhorar a experiência? E aí depois a gente vem consertando esses pontos e construindo isso junto com as empresas, com os clientes. Isso é a maior prova, também te conto uma história aqui, que é a história do Barão lá de Atlântida. E que começou a ter... Era um bar que era sozinho numa região, começou a ter concorrentes e o bar só melhorou, que é o bar que eu sou sócio. E isso é exatamente isso. O Banrisul lançando... Nero? Vero? Nunca... Nero, não sei o quê. Os bancos acelerando a sua digitalização. É porque veio um concorrente como o Nubank e assim, ou tu te acelera, ou realmente tu vai perder. Claro que os jovens que receberam o Nubank ainda são menores do que os caras de 40 anos que receberam no Nubank. Tipo, cara, olho, até vou abrir uma conta aqui, mas meu dinheiro tá lá no Banco do Brasil e na Caixa. Que eu sei que o serviço, a finalidade do banco vai cumprir, que é guardar o meu dinheiro. Né? Mas eu vou dar uma olhada. A galera que é mais velha que a gente nem... Não. Capaz, coisa de louco. Banco de internet, não tem uma agência onde eu vou falar com a gerente lá. Mas então eu acho que tudo faz parte dessa grande construção, né? E no fim da pessoa com quem tu tá conversando, com a persona, aquela que a gente lá no início a gente começou a falar, né? Então o Nubank sabe com quem tá conversando e conversa muito bem com isso. E tá tudo certo. A Caixa conversa com quem tá conversando, né? E essa distribuição de clientes, no fim das contas, eu ouço algumas pessoas falando, poxa, não tem nada para mim fazer, né? Cara, o mundo tem muita coisa ainda para te construir. Mas esse mercado tá saturado. Talvez alguns, mas sempre tem espaço para alguém que faz diferente, que faz melhor. O mercado, se a gente fosse ouvir mercado saturado, a gente não fazia podcast. Né? Porque assim, não, isso aí não dá mais, isso aí não sei o quê. Tu vai olhar, tem 5% da população. Eu ia falar, poxa, pra mim isso tá começando. Então, mas é que quem consome podcast, cara, mas já tem o Jojota, já tem o Thiago Nigro, já tem o Podpah, já tem o Flow. Tudo bem. Eu era um cara, consumia o Flow, consumia não sei o que, eu vou trocando. Assim como tem gente que tá aqui, daqui a pouco vai pra lá, daqui a pouco ele volta, enfim, o assunto. Então eu sou muito disso também, assim, não abre mais um bar no 4º distrito. Cara,
não abre mais uma cópia do que existe. Se for abrir uma coisa diferente, com uma experiência diferente, com certeza tu vai ter sucesso, né? Então... eu acho que um dos grandes pontos também, que refletindo aqui também de tudo que eu tô ouvindo como minha consultoria, é ter esse resultado tão bem definido, né? A Starbucks, ela se propõe ao quê? A um café com nome. Então, a pessoa, independente do preço que ela vai pagar ou a fila que ela vai enfrentar, se chegar lá e tiver o café com o nome dela, tá tudo certo. Porque é aquele o resultado que ela precisa. Óbvio que se em segundo momento eles quiserem pensar sobre fila, preço, aí seria parte desses pequenos detalhes de experiência. Mas ter esse resultado tão identificado, né? Perfeito. Eu sempre fico indignada, e aqui tomara que chegue esse corte no McDonald's, porque eles não abraçam a causa do vegetariano. Mas eu já entendi que isso não faz parte do resultado final deles. E nunca fez. O João Branco fala sobre isso, né? Exatamente. Então, pra ele, provavelmente, se um dia eles chegarem, nossa, no ápice e tal, e aí podem pensar na experiência. Mas hoje em dia, eles não se propõem a isso e nunca fez parte deles estarem preocupados com essa causa. Então, realmente, tipo, quando tu tem claro, isso não importa pra ele. Porque realmente não importa. Não vou gastar minha energia nisso. Exatamente. E o Bezos o Jeff Bezos ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre repito, ela é: amanhã vai surgir um concorrente que vai oferecer algo a mais pro teu cliente. E na percepção do teu cliente, aquele algo a mais é importante para ele. E o teu cliente vai embora. Cara, esse é o fato, pegar o Nubank como exemplo, e não para de crescer o Nubank também, né? Então dá para falar tranquilo com isso. A maioria das pessoas de uma certa idade tem pelo menos 2 aplicativos hoje de banco. Pelo menos. Eu sou cliente do Nubank desde o início do Nubank lá, os primeiros clientes. Só que o meu banco hoje é outro. O Nubank tá ali hoje por estar, porque eu encontrei mais resultado em outro. E esse é um fato. A hora que tu nota que tu somar A mais B e que tu vai ter mais resultado de um lado, não importa o quanto tu é legal, quanto tu é bonito. A não ser para aquelas pessoas que são as brand lovers, que a gente chama, né? Apaixonadas pela marca. Ok, tu conquistou um público, tu tem uma comunidade, tá tudo certo. Esses que nunca trocam. Mas a grande massa de clientes tá procurando isso. Então, mapear, para mim, se eu fosse voltar naquela dica, para mim, mapear isso e distribuir isso ao longo depois da venda, do pós-venda, sabe? Distribui aos poucos, entrega isso aos poucos pro teu cliente. Para mim, hoje é a principal dica e na verdade, por onde nós conversamos 100% das consultorias. É mapeando esse resultado que o cliente do cliente está procurando. Fantástico. Chegamos lá, Anne Bianchi. Ela foi concentrada ali, ela... Chegamos. A Anne é toda envergonhada, ela não gosta de falar. Mas a Anne vai aparecer bastante aqui, nós vamos falar bastante o nome dela. Cara, Davidson, obrigado, cara. Eu que agradeço, velho. Obrigado mesmo, assim, eu acho que a gente tem... tem tanta coisa... Esse ecossistema que virou o podcast, tem tanta história pra gente construir junto, tem tanta marca pra te apresentar, tem tanta coisa pra gente conversar. Como for feijoada, como for canto, como for combo, a combo nesse processo que a gente tá agora de amadurecimento mesmo da empresa, a combo, ela sempre teve embaixo da feijoada, vamos dizer assim. Ela é a dona da feijoada, mas a feijoada sempre pareceu mais. E nós estamos com uns projetos tão legais, assim, que seria mega importante ter uma assessoria, vai ser um prazer, tá, uma empresa de vocês aí, porque a gente está com diversos clientes de diversos setores. De tudo que tu possa imaginar, porque foi isso. A gente lançou a coleção de moda da Espírito Santo, a gente vai fazer... Eu recebi 6 convites de summits para a produção desse ano, de saúde, de empreendedorismo, de qualquer outra coisa, e a gente está nesses processos de produção, que é a Paloma que conduz tudo isso. Então, saber... Eu gostei muito da parte que tu fala assim, saiba o que tu tá vendendo, saiba o que tu vai entregar. E talvez a gente fez um pouco disso nessa última feijoada para os gerentes operacionais, tipo assim, cara, beleza, tu cumpriu o teu objetivo até aqui, né, de gerenciar essa loucura que é um negócio de 15 mil pessoas, e agora nós vamos dar o próximo passo, que é cuidar realmente se o Davidson no camarote dele tá recebendo atendimento, se o garçom dele não sumiu, né? A gente tá chegando nessa parte, mas com certeza, tendo alguém especializado nisso, a gente acredita muito em junções, conexões e tal, a gente tem muito a crescer também. Eu agradeço o tempo de vocês por terem topado esse bate-papo. Dar um beijão pro Rafa aqui também, que é um amigo em comum que a gente tem. Agradeço demais, contem comigo, porque eu puder, seja pra gente sentar e tomar um café e trocar ideia sobre isso. Podem me chamar, e quando tu inaugurar esse bar que é pra gente, por favor, me chama. Amaremos isso. Não, com certeza os convites chegarão. E quais são as redes, cara, pra chegar pronto, te achar pra quando a tua empresa? Todas as redes, Facebook eu não uso, tá? Mas Instagram, Threads, LinkedIn, TikTok, vocês vão me achar como @oDavidsonVieira. Tá. Legal.
A última pergunta agora, nada polêmica assim. Por que o Threads não foi pra frente? Boa. Eu acho que ele vai pra frente, tá? Eu não acho que ele não foi. Acho que tem uma curva de maturação de produto que o Threads chega lá. Eu acho que nós temos uma grande divisão, um grande divisor de rios, que é o Elon Musk na X agora, né? No Twitter. Outro cara que não dá pra criticar, né? Então, né? Mas eu acho que um ponto tu vai começar a dividir as águas assim como o TikTok dividiu o público de Instagram. Tu tem ali um público no TikTok que tá exagerando há 24 anos. A massa, tô falando de massa, né? Porque eu também tô no TikTok, né? Mas a massa tá com 24 anos. Tu já tem um público um pouco mais adulto no Instagram. E tu tem um público mais adulto ainda no Facebook. Eu acho que Threads e X e Twitter agora eles vão se dividir assim. Eu acho que Threads vai se estabelecer como um lugar de política mais aberta, tá? E aqui não quero ser polêmico em nada, tá? Mas de política mais aberta, mais receptivo. E Twitter vai continuar sendo aquele lugar sangrento onde todo mundo pode falar tudo que quer falar, mas também tá indo para um outro espectro político. Eu acho que ele se estabelece. Eu acho que é só curva de maturação de produto. Para mim, esse é um ponto desse momento do Threads. Então tá, Mark. Fica tranquilo, viu? Nós estamos garantindo. Qualquer coisa me chama, tá? Eu ajudo vocês. Que a gente vai chegar lá. Cara, brigadão mesmo. Eu que agradeço. Falou, Mônica, muito obrigado, cara. Muito obrigada, eu te agradeço. Mais uma consultoria com sucesso. Check. Anne Bianchi. Muito obrigado pela tua presença, Anne Bianchi. Eu que agradeço. Tu quer mandar beijo pra alguém, Anne Bianchi? Vou mandar pro Gabriel. Minha vez de mandar beijo. Maravilhoso. Beijo pro Gabriel. Então, o Gabriel, o Estúdios Combo é multi. Nós estamos gravando um podcast nesse exato momento e também estamos fazendo um comercial de uma barbearia nesse exato momento. Certo? Beijos pra mais alguém? Todo mundo? Tu vai mandar... Um beijo pro Mal. Eu tô fazendo experiência cliente, né? Tem que lembrar disso. Nosso marido... Beijo, Fê. Beijo, Henrique. Beijo, B. E beijo do gordo. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.